esperto, fique esperto. Mas eu vou logo dizer para vocês a definição do fique esperto, do esperto, porque a gente usa muito essa palavra esperto de uma forma vulgar, pejorativa. Mas quando você vai ver no dicionário, esperto diz literalmente uma pessoa acordada, inteligente, enérgico, vigoroso, que se comporta ágil e de forma eficiente, que tem facilidade para perceber e compreender as coisas. Tem facilidade para perceber e compreender as coisas. E aí vocês vão entender pelo texto que a gente vai estar usando, porque quando a gente fala em ter a facilidade para compreender e perceber as coisas, eu quero estar chamando a atenção de você que cada um aqui tem um objetivo de vida. Você tem um objetivo na vida familiar, você tem uma caminhada na sua vida profissional, nós temos aqui como igreja, você na sua vida espiritual, cada um aqui tem uma caminhada. E aí na nossa caminhada, e aí voltando em termos de se parecer mais com Jesus, agradar mais a Deus, fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrar uma pessoa, o nosso inimigo, o diabo. E ele se levanta para eu e você, a gente não cumprir aquilo que Deus quer. O diabo se levanta contra a minha vida e a sua vida. E o fato da gente, isso é muito importante você entender, o fato da gente não falar o fato da gente não falar muito do diabo, não quer dizer que a gente não acredita na ação dele, e na astúcia dele, e na sagacidade dele. E hoje eu senti da gente falar um pouco, mas não apontar para ele, mas no sentido da gente ficar esperto, diga comigo, ficar esperto. Na nossa caminhada, a gente ficar esperto na nossa caminhada e saber que tem uma pessoa que vai querer matar, vai querer atrapalhar, vai querer tirar você do foco da sua caminhada com Deus, e o nome dele é diabo. E aí Pedro, palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9, diz assim: estejam alertas e vigiem. Gente, olha esse texto, 1 Pedro, capítulo 5, eu estou lendo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E aí no versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o propósito da gente conversar hoje é a gente ter os olhos abertos, a gente se manter de forma clara, de forma firme, conhecer a palavra de Deus para a gente ir para os braços de Jesus, para a gente alcançar a nossa jornada. A pergunta é, como manter-se firme? Como manter-se esperto? O que é que a Bíblia diz para mim e para você, na nossa caminhada, na nossa jornada, o que é que a Bíblia fala? Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje, primeira coisa, tenha uma vida de arrependimento. Tenha uma vida de arrependimento. Gente, pecado é legalidade para o diabo atrapalhar a nossa jornada. Já falamos aqui sobre definição de pecado, e eu quero cada vez mais fortalecer esse conceito. Pecado não é simplesmente fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecado é muito mais em quem nos tornamos, pelo fato da gente fazer o que desagrada a Deus. Então, quando eu e você, a gente dá brecha, pecado como estilo de vida. Nós temos os nossos erros, mas pecamos todos os dias. Pecamos de forma que a gente nem sabe. A Bíblia fala no Salmo 19 que sobre os pecados ocultos, mas eu não estou falando desses pecados, eu não estou falando daquele que você sabe que tem prendido a tua vida, o pecado que tem amarrado a tua vida, o pecado que não deixa você ser aquilo que Deus quer que você seja,
o pecado que tem roubado o teu vigor, o pecado que tem roubado a tua alegria, o pecado que tem feito você parar, o pecado que tem feito você dar margem para o diabo. Pedro, ele alerta a gente assim: cuidado, vigiem, fiquem espertos. Tenham de forma clara, a definição, perceba, compreenda, veja as coisas ao teu redor, porque tem um inimigo que ele foi levantado para derrubar você. E aí a notícia é boa, gente, que nós podemos vencê-lo. Pedro diz assim: vejam, vocês podem resistir firmes, vocês podem vencer, vocês podem continuar caminhando. Ei, você está no lugar certo, porque nesse lugar é uma oportunidade de você abrir o seu coração e dizer: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. E quando eu e você, a gente se arrepende, nós abrimos as portas para o Espírito Santo entrar, nós abrimos as portas para Deus entrar, para Deus vir na minha vida, na minha ajuda, me ajudar você a pegar na sua mão e dizer assim: vamos agora, porque agora você abriu espaço para que eu possa realmente operar. Gente, olha o que a Bíblia fala sobre a questão de arrependimento. Diz assim: esta é a mensagem que nele ouvimos e transmitimos a vocês. Desculpe, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versos de 5 a 9. Estão comigo, gente? Vamos lá, versículo 5, né? 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos para vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que não temos comunhão com... se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí ele entra: mas se a gente confessar os nossos pecados, diga comigo, se confessarmos os nossos pecados. Vamos lá, gente, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. De toda injustiça. Arrependimento barra a legalidade do diabo. Arrependimento quebra a legalidade. Arrependimento abre a porta para que o Espírito Santo pegue na minha mão e na sua mão e diga assim: vamos agora caminhar. Arrependimento me leva para a luz, arrependimento me leva para a verdade, arrependimento me leva para os braços de Jesus. Arrependimento, escute, a palavra arrependimento é mudança de objetivo. Escute, a raiz da palavra arrependimento é mudança de objetivo, de foco. E porque eu mudei de objetivo e foco, eu mudei de ação. Eu tomei uma postura diferente, porque os olhos se abriram, os meus olhos agora estão abertos. Eu estou enxergando o que é que Deus quer na minha vida, porque o pecado foi tirado, porque eu me arrependi. Eu agora tenho um outro foco. E aí eu mudo de atitude, eu mudo de vida. E isso só se dá pela mudança de coração. Então, quando a gente fala de fique esperto, tenha uma vida de arrependimento, mude de objetivo, mude de ação pela mudança do coração, confesse a Deus, abra a sua boca para Deus, coloque, e não existe pecado maior do que o seu amor, não existe pecado mais poderoso do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Agora, pecado, mudança de objetivo, porque eu mudo de foco, porque eu mudo de ação, porque algo aconteceu no meu coração. Gente, eu acho lindo o Salmo de número 51, e o contexto é um erro grave que Davi comete, algo contra Deus, algo que mexeu não apenas
na vida de Davi, mas mexeu na família de Davi, mudou a história de Davi, criou um problema grande para a vida de Davi, e aí ele escreve o Salmo 51. Mas eu quero ler só uma parte do Salmo 51, para vocês terem a ideia do que é o arrependimento, mudança de objetivo, mudança de ação. Mas por quê? Porque eu mudei o meu coração, ao confessar, ao reconhecer, ao abrir o meu coração, eu reconheço, eu digo, Deus, eu estou errado, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui pelo contrário vai me matar, vai tirar do que o Senhor quer na minha vida. Eu mudo de foco, eu mudo de atividade, de ação, por quê? Porque eu mudei de coração, porque o Senhor mudou meu coração. Olha o que é que ele fala, Salmo 51, 10, 51, versos 10, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. E aí eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo o seguinte: ei, fique esperto, viva uma vida de arrependimento, viva uma vida de mudança de coração, viva uma vida que constantemente você abre o seu coração para Deus e diz assim: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso que o Senhor mude o meu interior, eu necessito que o Senhor mude a minha vida, porque mudar de objetivo e mudar de ação do coração só se for uma mudança aqui dentro, só se for algo espiritual, só se for algo produzido pelo Espírito Santo de Deus, só se for algo transformado por Deus literalmente. Tem uma frase que não é minha e diz o seguinte: a vida cristã não é simplesmente se arrepender dos nossos pecados, mas é não desejá-lo. Vou repetir. A vida cristã a vida cristã não consiste em apenas pedir perdão dos nossos pecados, mas sim não desejá-lo. Eu oro que o Espírito Santo tenha liberdade em cada coração aqui, que o Espírito Santo toque em cada coração aqui, que a gente tenha uma atmosfera aqui nesse lugar de arrependimento, confissão de pecado. A Bíblia fala, Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, então eu disse, confessarei o meu pecado e não vou deixar mais oculto diante do Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: chega de você viver na sequidão, chega de você viver na mentira, chega de você viver numa vida que Deus não te chamou para viver, chega de você viver nenhum objetivo, tentando fazer a vontade de Deus, mas com uma vida que não agrada a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: hoje aqui você tem a oportunidade de se lançar nos braços de Jesus, porque Ele tem misericórdia da tua vida, Ele ama a sua vida, Ele quer consertar a sua vida, Ele quer mudar o seu coração. E mudar vida, mudar coração não sai com terapia, não sai com remédio, não é ler um livro qualquer. Só tem uma pessoa que tem poder de fazer isso, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, pelo Espírito Santo de Deus. Diz comigo: fique esperto. Ou seja, perceba, compreenda as coisas que estão ao teu redor. Tenha uma vida de arrependimento. A segunda coisa, a gente precisa estar esperto: vigiar e orar. Vigie e ore, meu irmão. Vigie e ore. Um dos momentos mais críticos da vida de Jesus, eu vou repetir, um dos momentos mais críticos na vida de Jesus foi ali no Getsêmani. E o contexto de Getsêmani, ele sai com os seus discípulos, depois que ele estabelece, ali depois que ele celebra a Páscoa, e ele estabelece ali a ceia com os discípulos, e aí ele sai para um jardim chamado Getsêmani. E gente, olha o que é que acontece no Getsêmani. Mateus 26, versículos 38. Mateus 26, versículo 38, palavras de Jesus registrada por Mateus, diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Gente, quem foi que disse isso? Vocês não estão entendendo não. Quem foi que disse isso, gente?
Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que é que Jesus foi fazer? Orar. Ei, Jesus estava em pecado? Não, gente. Jesus estava debaixo de uma luta espiritual. Jesus estava debaixo de uma decisão importante. Jesus estava num momento crítico. Querido, você não pode brincar com esse estado da tua vida, com a estação da tua vida. Tem decisão importante para você tomar. Ei, você está num momento que você precisa entender: o reino é espiritual. Gente, nós precisamos, desculpe eu usar essa expressão para você entender, eu vou usar essa expressão mesmo, nós precisamos ser exagerados no sentido de o reino é espiritual, tudo é espiritual. É melhor a gente dizer de uma forma exagerada que tudo é espiritual do que uma forma irresponsável. Tem problema nenhum. 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 E a pessoa apanhando, e a pessoa apanhando, e a pessoa apanhando, e a pessoa apanhando. Jesus cura uma mulher. Eu não vou precisar, eu não sei precisar quantos anos aquela mulher estava enferma. Era uma mulher curvada. Curvada, ou seja, uma mulher que passou anos e anos curvada, ou seja, não tinha visão, não tinha postura. Curvada, não tinha visão, não tinha postura. E Jesus chega para aquela mulher, cura, e ele diz assim: essa mulher, anos e anos, estava debaixo de uma opressão demoníaca. Aquela enfermidade não foi uma causa clínica, foi uma causa espiritual. E aí a gente está levando a nossa vida, a gente está levando decisões importantes como essa de Jesus. Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte: o que eu estou passando agora, o que eu estou sentindo agora, o sentimento que pesa sobre mim é de uma tristeza grande. Eu estou com um sentimento de morte. E Jesus diz assim: eu quero que vocês me ajudem, vigiem, vamos orar juntos. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está te dando a chance, Deus está abrindo os seus olhos hoje, Deus está dizendo assim: fique esperto, meu filho, fique esperta, minha filha, abre os teus olhos, você tem uma caminhada maravilhosa, eu quero te abençoar, eu quero estender a mão sobre a sua vida, eu quero te prosperar, eu quero te honrar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você corra, eu quero que você imprima uma velocidade muito maior do que você está vivendo. Você está curvado, você não consegue ver, você não consegue perceber. Há uma guerra espiritual para a sua vida. Fique esperto, se arrependa, fique esperto, vigie e ore. E aí essa frase que Mateus registra no capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Diga comigo: o Espírito está pronto. Vamos lá, gente, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como vigiar e como orar? Gente, quando Jesus usa o termo o Espírito está pronto, ele abre, ele declara um princípio, ele está trazendo para mim e para a sua vida uma forma de viver. O Espírito está pronto, Jesus está dizendo assim: há uma posição intocável.
Vou repetir. Há uma posição intocável. Se a gente estiver nessa posição, nós estamos vigiando e nós estamos alerta, nós estamos espertos. Sabe qual é a posição de vigia e de alerta? Quando eu e você, a gente entender a andar no Espírito. Quando eu e você, a gente entender. E aí, eu não quero repetir o que a gente falou no domingo, mas só uma parte. Ei, você precisa investir na sua vida espiritual. Você precisa investir no eterno. Você precisa investir naquilo que é muito mais real do que o físico. Você precisa investir no espiritual, porque Jesus diz assim: há uma posição que é mais forte do que a carne. Há uma posição intocável. Há uma posição, como se fosse uma redoma, quando nós estamos no Espírito. Ei, gente, quando nós estamos no Espírito, nós somos intocáveis. Deixa eu te falar uma coisa, Estevão estava sendo apedrejado, daqui a pouco ele entra no Espírito, e aí ele começa a ver Jesus Cristo sendo glorificado, sentado à direita do Pai, e o pessoal metendo pedra nele, e o pessoal metendo pedra nele, e o pessoal metendo pedra nele, e ele dizendo assim: eu vejo o Senhor Jesus sentado à direita do Pai. E naquele momento ele entregou o Espírito. Ele estava sentindo alguma coisa? Estava nada, meu irmão. Quem está no Espírito é intocável. Quem está no Espírito, a carne está morta. Por isso que Paulo diz assim: crucificado estou. Ei, um morto, ele não vai revidar. Um morto, ele não vai agir de forma errada, porque ele está morto. Meu irmão, sabe por que a confusão dentro da nossa casa? Sabe por que a confusão dentro do nosso emprego? Sabe por que a confusão com os nossos irmãos? Sabe por que a gente vive brigando? Porque essa carne precisa morrer. Quando a gente morrer, ei, morto não revida. Morto é morto. Morto é morto. Nós não podemos deixar que aquilo que é fraco possa ganhar o que é forte, gente. É inconcebível. Jesus está dizendo assim: ei, vocês, nós, é uma palavra para mim e para você. Está dizendo assim: ei, o Espírito está pronto. Eu não aguento, não, aguenta sim. Sabe por que você não aguenta? Você está vivendo na carne. Eu não aguento mais essa mulher. Aguenta sim, é porque você está vendo na carne. Eu não aguento mais esse filho. Aguenta sim, é porque você está vendo na carne. Esse patrão que você aguenta sim, é porque você está vendo na carne. Eu não aguento mais a vida que eu estou vendo. Aguenta sim. Ei, gente, quando a gente vai olhar a vida do apóstolo Paulo, ele diz assim: quando estou fraco, aí que eu estou? Por quê? Porque ele anda no Espírito. Ei, João estava preso numa ilha, sozinho. Capítulo 3, capítulo 4 de Apocalipse, diz assim: eu estava no Espírito e vi uma porta aberta no céu. E aí o Espírito Santo diz assim: sobe para cá, João, que eu te mostrarei as coisas que vai acontecer contigo. Gente, ele tinha frio lá? Tinha. Tinha fome lá? Tinha. Era confortável lá? Não era. Ei, gente, mas isso não era maior do que o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus. Sabe o que a gente está precisando hoje, meu irmão? É arrependimento. Sabe o que a gente está precisando hoje? Orar, 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 orar a Deus, até a carne velha morrer, até a natureza velha morrer, para que o Espírito tome a minha vida e a sua vida. E uma coisa que o diabo não pode tocar é gente que anda no Espírito. O diabo só sente cheiro de carne, de Espírito ele não sente nada.
posição de vigiar também, querido, é um alerta, e só existe uma forma de eu e você a gente estar alerta. É quando nós estamos no Espírito, mas quando nós estamos no Espírito pela palavra de Deus. Diz assim, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia no meu caminho. Josué 1:8, eu gosto desse texto. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditá-la nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Ei, gente, vigiar e orar. Diga comigo, vigiar e orar. Vamos lá, vigiar e orar. E Jesus diz assim, para que vocês não entrem em tentação. Tentação sempre vai ser um convite para o atalho. Vou repetir. Tentação sempre vai ser um convite para o atalho. E a nossa sociedade sempre está nos convidando para o atalho. A palavra de Deus diz assim, quer ter um casamento feliz, segue isso aqui. A sociedade diz assim, não segue não, vai logo, faz isso aqui que dá tudo certo. A palavra diz assim, quer ser próspero, segue esse caminho. A sociedade diz assim, não, faz isso não, tem um atalho mais rápido para você ser rico. Se você for prestar atenção, sempre o mundo está nos chamando para tomar um atalho, na vida sentimental, na vida espiritual, nos negócios. Mas a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, ei, só tem uma forma de você ficar esperto, só tem uma forma de você viver em alerta, só tem uma forma de você realmente ir no propósito de Deus, se você vigiar e orar. Ei, se encha do Espírito Santo e seja cheio da palavra de Deus. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Vigiar e orar nos mantém espertos. A terceira coisa que eu quero fechar essa noite: veja onde você pisa. Veja onde você pisa. E gente, muitas vezes nós caímos na cilada do diabo pelo simples fato da gente não se afastar do abismo. Vou repetir. Muitas vezes a gente cai na cilada do diabo pelo simples fato de eu não me afastar daquilo que eu... Vai cair, cara. Tem erro na minha vida e na sua vida. Cuidado com essa frase. Todo mundo pode errar. A gente é ser humano, todo ser humano falha. Ei, gente, mas tem erro que não se pode errar. Se errar, perde tudo que você construiu. Perdão de Deus você tem, sempre. É para você reconstruir novamente. Ei, você que está nesse auditório aqui, você que está conosco online, seja sincero. Quantas pessoas aqui nesse auditório estão andando no abismo? Quantas pessoas nesse auditório estão andando no abismo? E as pessoas têm falado, você tem escutado a voz de Deus, você tem lido a palavra de Deus. Ei, você vem para um culto, parece que o culto é só para você. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa parece estar falando só para você. Você vai ler a Bíblia, é justamente o Espírito Santo está lhe avisando, o Espírito Santo está lhe avisando, o Espírito Santo está lhe avisando. Sabe o que é que Salomão fala? Assim, o homem que por várias vezes é confrontado e não aceita a correção, por final é deixado para que, na linguagem de hoje, bata a cabeça na parede e se acabe todinho. Está aqui escrito na Bíblia. O homem que costumeiramente é repreendido e não escuta, por fim é deixado para que ele assuma as consequências. E Deus está falando para ti hoje. Veja onde que você pisa. Veja onde você pisa.
Provérbios 27, 12 diz assim: o prudente percebe o perigo. Olha aí, Provérbios 27, 12 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27, 12, em outra tradução diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Pergunta é: pastor, como é que eu consigo? Como é que eu ando livre do abismo? Como é que eu me afasto do mal? Olha esse texto, grave esse texto. Deixa esse texto entrar no teu coração. Ei, deixe esse texto mudar a sua vida. Provérbios 16, 6. Bem fácil de decorar. 16, 6. 16, 6. Diga comigo, gente. 16, 6. Diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, ou seja, graça e verdade. Se arranca o pecado. Mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. E gente, para se manter esperto, a gente precisa ter uma vida de arrependimento. 2, para se manter esperto, a gente precisa vigiar e orar. Para se manter esperto, a gente precisa do temor do Senhor. É o temor do Senhor. Podia falar muita coisa sobre o temor do Senhor, mas vou falar uma coisa só. Para mim, o temor do Senhor é levar Deus a sério. O que é que Deus está falando sobre isso? Eu vou levar a sério, porque é Deus que está falando, Ele sabe. O que é que Deus está falando sobre isso? Eu vou levar Deus a sério. O que é que Deus está falando? Rapaz, eu vou levar Deus a sério. O que é que Deus está falando sobre isso? E como é que Deus fala sobre isso e tudo isso? Pela palavra de Deus. O temor do Senhor é quando essa palavra está na minha vida e na sua vida, e a gente leva sério. Deus está vendo, Deus vai cobrar. Isso aqui não é questão de Deus vai me castigar, não. Eu vou colher. A Bíblia já diz, sabe de uma coisa? Eu vou me afastar do mal, eu vou me afastar do pecado, eu vou me afastar daquilo que não agrada a Deus. Isso é temor do Senhor. Gente, hoje é um convite para a gente correr para os braços de Jesus. Hoje é um convite para a gente ficar esperto. Não é focar no diabo, mas ficar esperto e correr para os braços de Jesus e dizer assim: Jesus, 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 socorre a minha vida, socorre a minha vida, socorre a minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor, muda o meu coração, Senhor, Pai, eu me arrependo, Pai, eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti, Senhor. Espírito Santo, me ajuda a viver de forma a enxergar as coisas espirituais, a gostar das coisas espirituais, a investir nas coisas espirituais. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, produz na minha vida temor a Deus. Temor a Deus passa por uma transformação do coração, sim, mas passa por uma decisão pessoal.